Muitas vezes se coloca os Estados Unidos como um grande modelo. Agora, vou trazer aqui alguns dados. Os direitos civis de igualdade material, aquela igualdade real em que os brancos e os negros podem ir às escolas juntos. É evidente que aqui eu falo principalmente dos estados do sul dos Estados Unidos, porque ao norte não havia essa distinção. Essa interpretação dos iguais mais separados, do final do século XIX, só cai na década de 50 nos Estados Unidos. E pasmem as senhoras e os senhores, só em 1967, os Estados Unidos, através da Corte Suprema, declara inconstitucional leis que criminalizavam o casamento interracial. Só em 1967. Em vários estados dos Estados Unidos, o casamento chamado interracial era crime. E a jurisprudência da Suprema Corte até 1967, sabe qual era? Bom, se o branco e o preto vai ter a mesma pena, a lei é igual para todos. E não há discriminação. Isso caiu em 1967. E a lei estadual não era uma vontade geral do povo daqueles estados? Eu estou chamando a atenção para essa dicotomia daqueles que defendem a vontade geral como soberana ou daqueles que defendem a necessidade de um poder que limite os outros poderes e tenha uma palavra final. Pois bem, e no Brasil? Como é que ficou essa história de poder moderador no Brasil? Em 1824, é outorgada a Constituição brasileira após o imperador pôr fim a uma constituinte, uma assembleia para elaborar a Constituição, e Dom Pedro I outorga uma Constituição e estabelece 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e um poder que, pelo artigo 98 da Constituição de 1824, é chamado a chave da organização política da sociedade, que é o poder moderador, enfeixado exatamente na figura do imperador. Não criou a Constituição brasileira de 1824 um modelo de corte constitucional, ao contrário do que foi criado nos Estados Unidos. A Constituição de 1824, ela seguiu mais aquele modelo europeu de colocar junto ao monarca essa possibilidade de ser esse contrapoder majoritário, o poder contrário àquilo que emanasse da chamada Assembleia Geral. E, ao longo da monarquia, este poder foi utilizado pelo imperador para a manutenção da unidade nacional, para a manutenção e o fim de insurreições e guerras de independência que muitas das províncias estabeleceram contra o poder central. E aí começa a surgir o Exército Nacional. O Exército Nacional que vai garantir exatamente a unidade do território,
principalmente a partir de 1831, com a criação da Guarda Nacional. E é exatamente este Exército Nacional que, depois da vitória da Guerra do Paraguai, na segunda metade do século XIX, e que tinha uma capilaridade em toda a nação brasileira. É importante que nós tenhamos aqui em mente que não existia televisão, não existia rádio, não existia telefone. Hoje as estradas são ruins, imagine naquela época. Imagina naquela época. Não é mesmo? E quem estava presente em todo o território nacional? O Exército. E como é que fazia o imperador para evitar as conjurações contra o poder central? Ele nunca ia nomear para chefiar o Exército no Rio Grande do Sul um gaúcho. Ele nunca ia nomear para chefiar no Ceará o Exército de lá um cearense. Na capital do país, no Rio de Janeiro, um fluminense. Ele colocava uma pessoa do Amazonas, no Rio de Janeiro, uma pessoa do Ceará, no Rio Grande do Sul, e uma pessoa do Rio Grande do Sul, lá na Bahia. E, com isso, ele não deixava que as forças fossem capturadas pelas elites locais e regionais, visando uma unidade nacional. Isso é o que objetivava o imperador, tanto o Pedro I quanto o II. Tiveram essa política. Agora, o que isso deixou de resultado? Isso deixou de resultado uma instituição com um sentido de nacionalidade, uma instituição que tinha uma visão de nação brasileira, que tinha a função de defender o território brasileiro, defender o poder central e expandir esse território brasileiro. Na Guerra do Paraguai, ganhamos muito território. Muito território. Pois bem, e é essa força, o Exército, que dá um golpe. O primeiro golpe do Exército não foi em 1964. Foi o golpe da República. A República foi um golpe. Historicamente, o Exército destrona o rei. E assume o poder um general, Deodoro da Fonseca, num ato de golpe de Estado. E aí começa a surgir a República no Brasil. E, ao surgir a República no Brasil, nós vamos passar a ter a necessidade de discutir, com o fim do imperador, com o fim daquele que, pela Constituição de 1824, exercia o chamado poder moderador, quem será o poder moderador agora? E aí, Rui Barbosa e outros vislumbram, como já vislumbrava o próprio Pedro II, a criação de uma corte constitucional no modelo norte-americano, para ser aquele que dê a última palavra sobre o que seja a lei, o que sejam os direitos das pessoas, os direitos das províncias, que se tornaram estados federados com a proclamação da República, os limites do poder central, da União, com a proclamação da República, a separação da Igreja e do Estado. Naquele momento, era um grande problema da sociedade, vide, né, o que acontece, né, em Canudos. Né? Pois bem,
essa construção do poder judiciário e do Supremo Tribunal Federal como poder moderador é um ideal que é trazido pela Constituição de 1891, ao se estabelecer no Brasil um controle de constitucionalidade. Até então não havia um sistema judicial de controle das leis no Brasil. E esse controle, ele enfeixa nele uma das atribuições do poder moderador. Ao mesmo passo, o que ocorre na República Velha, no início do movimento republicano? Uma série de rebeliões, uma série de situações de convulsões sociais, tentativas de autonomização, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, a disputa de fronteira entre Paraná e Santa Catarina, da Guerra do Contestado, Canudos e tantas outras rebeliões. De 13 presidentes da República, na República Velha, de 1890 a 1930, 5 decretaram estado de sítio. Arthur Bernardes, na década de 20, governou 3 anos e meio sob estado de sítio, e até para se fazer o movimento da vacina, foi necessário que houvesse a decretação de estado de sítio e a intervenção do Exército. Em todos esses casos, o Supremo Tribunal Federal muitas vezes foi chamado a intervir e a decidir, porque disputa entre estados, disputas entre o Estado e a União, disputas relativas à decretação de estado de sítio, e era colocado o Supremo, então, para decidir sobre estas questões. E o Supremo, ele, em geral, foi tímido e não atuou de uma maneira proativa e acabou por ser um coadjuvante da história e não aquele que exercia o poder moderador. E o Exército, que fez a República, que garantiu, então, exatamente aquilo que se pensava ser a modernização do Estado brasileiro, verificou que, com a República e a possibilidade dos poderes locais, das elites locais, instituírem as suas forças armadas, as polícias militares surgem daí, da proclamação da República, e muitas dessas polícias locais tinham forças iguais, que rivalizavam com as forças da nação, como no caso de São Paulo. E o Exército, que tinha aquela visão de nação inteira, de um Brasil completo, vendo Minas e São Paulo dominando, começa a conjurar. E começa o movimento tenentista da década de 20. Começa com o famoso 18 do Forte de Copacabana, depois, em 1923, a Revolta Gaúcha. 1924, essa cidade de São Paulo foi bombardeada pela Força Aérea Nacional. Mais de 1.000 pessoas morreram. E a Força Militar do Estado de São Paulo fugiu para Bauru, e de Bauru para Foz do Iguaçu, para não ser presa pelas forças de Arthur Bernardes, que vieram de Rio de Janeiro e de Minas Gerais. E os bombardeios aéreos, já havia aviões e força aérea. Mais de 5.000 pessoas ficaram feridas. E esses que saíram derrotados daqui para Bauru, em 1924, foram para Foz do Iguaçu, lá se uniram com
Luiz Carlos Prestes e outros líderes tenentistas que começaram a Coluna Prestes. Coluna Prestes que circulou 29 mil quilômetros em toda a América do Sul, mais do que a coluna de Mao Tse-tung na Revolução Comunista da China. E a conclusão disso tudo foi a Revolução de 30, simplificando. E ao longo de todos esses movimentos da República Velha, o que nós verificamos? Aqui, na exposição por escrito, que eu não estou fazendo a leitura, estou abreviando, nós podemos verificar que não há um mandato presidencial, professora Maria Ângela, sem crise institucional no Brasil. E nessas crises institucionais, quem se fez presente para resolvê-las? Foi o poder judiciário? Ao fim e ao cabo, não. Foram os poderes das oligarquias locais e o poder do Exército. Com a Revolução de 30, o Exército volta ao poder que ele tomara lá com o golpe da República. Vamos verificar aqui, por exemplo, o que fala Raimundo Faoro, sobre o fracasso do Poder Judiciário, que, quando da criação da República e na Constituição de 1891, se vislumbrava como sendo aquele que seria o poder moderador. Disse Faoro, na sua clássica obra Os Donos do Poder: para controlar o militar e evitar o estadualismo, Rui Barbosa supôs que a lei poria cobro às correntes desencontradas. A lei não como algo abstrato, mas a lei garantida pelo Judiciário, especialmente pelo Supremo. Seria o governo dos juízes, na visão de Rui, ao modelo do que ocorria nos Estados Unidos. E aí, Raimundo Faoro conclui: mas não foi o Supremo que falhou. O Rui Barbosa terminou a vida xingando o Supremo, literalmente xingando o Supremo. Eu criei, eu idealizei, e eles não cumpriram com a missão deles. O Raimundo Faoro dá um desconto ao Supremo de então e diz: não foi o Supremo que faltou com a sua missão. Na verdade, foi a República, o Supremo. A missão política que o Supremo deveria representar na República foi destinada a outras mãos, a mãos que são alimentadas por forças reais e não forças de papel. Não forças de papel. Interessante. Qual é o poder que um juiz, que uma corte tem, a não ser o poder do seu papel? Ele não tem a bolsa, porque ele não é o detentor do tesouro que está lá no Executivo. E ele não tem a espada que está na mão também do Executivo. A sua força não é o poder. A sua força é a autoridade. E aí é um outro diálogo que remonta à época romana.